Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu disse na semana passada, não sei onde vocês estão, no horário que vocês estão. Então, sejam muito bem-vindos ao Terapia, etc e tal. Hoje o nosso episódio é um tema bastante polêmico, bastante delicado, mas que eu acho que de fundamental importância a gente debater aqui. E hoje o nosso tema será: racismo é fato ou é fake? E aí a gente já abre com uma reflexão importante, com uma frase importante do nosso querido Martin Luther King, que diz: eu tenho um sonho, que os negros e os brancos andassem em irmandade e sentassem-se na mesma mesa, em paz. E aí, se a gente para, né, para refletir sobre essa frase, quando que a gente vai conseguir, né, fazer com que todas as pessoas, né, independe de serem negras, de serem brancas, indígenas, orientais, consigam viver em paz? Será que a gente consegue, né, em algum momento da nossa sociedade viver em paz? Eu acho que é um processo que requer aí uma mudança social, de construção. E aí, já entrando aí no nosso tema, acho que é importante a gente começar conceituando, né, sobre o que é o racismo. A gente tem, né, diversas formas, mas hoje em dia fala-se bastante sobre racismo estrutural. E o que isso quer dizer? Então vamos imaginar a construção de um prédio. Para você construir um prédio, você precisa de tijolo, de água, daqueles vergalhões, do cimento. Então, primeiro você coloca os vergalhões, depois você coloca o tijolo, depois você coloca o cimento, depois você coloca o tijolo, depois você coloca outro cimento. O racismo na nossa sociedade, ele seria o cimento. Então, para vocês verem que isso está imbricado, né, vamos chamar assim, lá na nossa estrutura, lá na base. Desde que o Brasil, eu falo que o Brasil ele foi descoberto, né? Quando ele foi descoberto, ele já foi ali basicamente escravizado de diversas formas. Então, eu acho que para a gente iniciar aqui, vamos pensar na base histórica disso, né? Como que isso se deu, né? Se a gente pensar na época da Europa, lá na época mercantilista, naquela época já se começou a escravidão em si. Por quê? Porque a Europa foi lá, né? Começou a colonizar vários países. Ali a gente falava de uma supremacia branca, europeia, com o objetivo do quê? De trazer riquezas, de mais ouro, mais prata, enfim, aumentar aí a riqueza da própria coroa, né? Então, nessa época, os europeus começaram a expandir o seu mercado econômico e, a partir disso, colonizar outros países que eles entendiam como países que eram subdesenvolvidos, inclusive a própria África, né? Inclusive, os negros eram colocados como selvagens, sem história, sem cultura. E a partir disso começou-se todo um processo aí de colonização e escravização. Quase que não sai, né, gente? E aí, obviamente, né, eu tô trazendo de uma maneira bem resumida, tá, gente? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, porque tem muita coisa para falar sobre a questão de racismo, mas para contextualizar a parte histórica, acho que é importante a gente trazer essa informação. E aí, para justificar essa escravidão, começou-se, inclusive, a fazer-se estudos sobre raças, dizendo, né, que as raças X, no caso o branco, europeu, ele era mais inteligente do que as raças negras, por exemplo, que eram selvagens, com menos inteligência. Então, por características não só físicas, mas também pelas características geográficas. E isso tudo fez com que o negro fosse colocado ali como num lugar de servidão, um lugar de menos inteligente, onde ele só servia ali como força de trabalho, como um animal, né? Uhum. Literalmente. Sim. Que ele tinha aquela força ali para poder, enfim, fazer todo o trabalho pesado nas lavouras, aqui no Brasil, principalmente na cafeicultura, né? Então vamos, né, aí trazendo um pouco mais, né, mais para recente, não tão recente assim, né? Se a gente pensar em tudo isso, a gente tem aí 300, né? São 300 anos de um sistema escravocrata no Brasil. A gente tem mais tempo de escravidão do que de liberdade. E sendo que o Brasil foi um dos últimos a abolir a escravidão em 1800... Calma, gente, que eu tenho cola. 1888, né?
E ali, naquela época, exatamente por essa questão mercantilista que eu falei antes, o negro ele era tratado como mercadoria, ele era vendido, né? Tem filmes que retratam isso, enfim, se vocês buscarem aí, daqui a pouco a gente vai contar de alguns para vocês. Então, lá em 1888, né, foi feita a abolição da escravatura, só que o que aconteceu? Os negros foram, o que aconteceu com os negros? Eles foram soltos, né? A própria revelia, a própria sorte, sem direito a nada, sem nenhuma reparação, sem receber uma indenização. E aí foi quando começou todo o processo aí de favelização dos negros. Né? Querem falar, meninas? Eu tô aqui só Eu quero né? falar, já Diga trazer lá. para os dias de hoje a minha percepção do fato ou fake, né? Por muito tempo eu acho que eu vivia meio no fake, eu achava o racismo assim, existe, né? Mas eu não experimentava isso, eu só comecei a vivenciar o racismo quando eu comecei um relacionamento com o meu marido. E que ele me falava as coisas e mesmo assim eu falava, nossa, não, né? Não é tanto assim. O que me fez acordar muito foi a primeira vez que eu vi uma pessoa seguindo ele dentro de um shopping, né? E aquilo, um shopping que é de alto padrão, e ele tava ele tava vindo do trabalho dele, todo de social, e mesmo assim ele tava sendo seguido. E eu fiquei vendo de longe, eu falei assim, ué, mas por que o segurança? Será que ele pediu ajuda pro segurança? O meu primeiro pensamento, por nunca ter passado por algo assim, foi, será que ele pediu ajuda pro segurança para achar uma roupa, Uhum. né? E assim, não, né? E aí depois que eu percebi que o segurança estava seguindo ele, né? E aí quando eu fiquei revoltada na hora que eu percebi, comecei a dar um piti na loja e ele me acalma, não, não precisa, né? Mas por quê? Olha como isso é enraizado e é estrutural, né? E como a pessoa que sempre passa por isso, ela não é que ela tem que normalizar, mas fica cotidiano para ela. Que não deveria. Que não Que não deveria, deveria. né? E eu me estresso muito com tudo isso. Hoje que tenho um filho também, que é negro, aí é pior ainda pra mim, porque aí eu quero já briguei na escola, já falei que vou levar advogado na escola e tal. E o que mais, assim, eu vejo que, assim, se eu não fizer isso, não, ninguém vai ouvir, né? Então E precisa de um movimento muito grande, né? Se você vai entrar ali para falar sobre isso, né? Porque é isso, o outro não quer se expor porque também tá enraizado, já foi acostumado e de repente também não teve voz, porque Aham, se ele vai é, sozinho brigar também pode acontecer coisas piores que a gente viu aí, por exemplo, o advogado que estava correndo no bairro dele. E aí os policiais abordaram de uma forma exato. inadequada, então se ele reage de alguma maneira também ele tá como errado, então normalmente a ideia, né, é apaziguar isso. E se você vai brigar, você tem que fazer um movimento muito grande para isso também, Sim, né? E aquela pessoa, às vezes, por exemplo, na escola, às vezes fica marcada. sim. Exato. Eu brigo muito com isso, até no meu Instagram, né? É recente o que aconteceu com meu filho, só para esclarecer, né? O meu filho, ele veio através da adoção. Antes dele vir pra gente, ele ficava em famílias acolhedoras, né? Que ele não é daqui de São Paulo. E aí, quando ele chegou, ele tinha uma necessidade de pentear o cabelo. Ele tinha o cabelo bem raspadinho, assim, não sei como é que chama, mas bem baixinho. Ele ficava penteando o cabelo pra frente. Eu falava, gente, mas tanto que esse menino quer pente toda hora e molha e penteia e penteia. E aí a gente foi percebendo, e o meu marido percebeu antes, claro, do tipo assim, ele não sabe como que é o cabelo dele, porque sempre falaram pra ele que ele tinha que cortar. Por quê? Porque o cabelo era duro, porque tem que alisar o cabelo, tem que ter o cabelo arrumado, né? Sim. E a gente foi trabalhando isso com ele, junto com a terapeuta dele, da época. E aí ele começou a buscar referências. Então, assim, ele nunca tinha visto um homem negro com o cabelo um pouco maior. Então, a primeira vez que ele viu foi o namorado de uma amiga, Uhum. né? E a minha amiga também. E aí ele falou: Nossa, que bonitos! Foi a primeira vez que ele pôde se identificar. E a gente falou: Não, você pode ter o cabelo assim, você pode fazer o que você quiser com esse cabelo. E aí, justamente na escola, ele é um dos poucos negros que tem na escola, porque é uma escola particular. E aí falaram do cabelo dele, ele ouviu, ele foi falar pra diretora, a diretora meio que, era Invalidou. brincadeira. E quando eu soube que era brincadeira, aí não foi brincadeira mais. Porque eu fui atrás da escola, fiz uma reunião. A escola não tomou as providências devidas, mas eu já avisei que, assim, né, num outro momento não tem conversa mais.
né? Não, e é isso mesmo, né, Ju? Assim, se a gente pensar nisso que você acabou de contar, para você ver como de fato é estrutural, porque se torna super naturalizado. As falas racistas, as ações racistas, esse discurso, né, de ai, o cabelo do negro é ruim, esse cabelo é ruim, o cabelo é ruim. Ou falas racistas que a gente está acostumado a ouvir, aquilo entra como tudo ok, né? Pode falar de qualquer jeito, de qualquer forma. Já ouvi termos, assim, e até muitas vezes até pessoas negras, tá? Muitas vezes pessoas negras. Porque é enraizado, né? Exatamente, que a gente falou, tá lá na estrutura, né? Tá sedimentado lá na nossa construção. Então, às vezes, até a pessoa negra. Antigamente, vou falar aqui, tá, gente? Ó, diretor, se não puder, eu já falei, tá? Fez o trabalho de preto. Ou então, preto quando na entrada, né? Caga na saída. Ele é preto, mas ele tem a alma branca. Isso tudo são falas racistas. Impregnada ali de preconceito. Você contou do shopping. Não faz muito tempo. Eu tava no shopping, eu e a Tina no shopping. Sim. Lembra disso? Já sei até o que Você sabe o que é? A gente tava tomando um café. A gente tem um hábito, né? Gosta de tomar cafezinho no shopping. E aí a gente estava ali no shopping e era uma loja de joias. Eu não lembro que loja que era, acho que era H Stern. Desculpa, falei, gente, H Stern. Center Norte, contei. Tinha um segurança lá na porta da loja. E nós estávamos conversando, eu e a Tina ali na frente não na frente da loja, mas no café em frente. E o segurança, e eu tava olhando de longe, assim, né, a vitrine, falando, olha que legal, isso. E o segurança, que também era negro, começou a me olhar de um jeito esquisito. Falei, gente, mas ele tá me olhando de um jeito tão estranho, né? Aí teve uma hora que eu levantei, assim, a gente foi até a vitrine, eu tava olhando, e ele ficou me olhando com uma cara muito suspeita, assim, uma cara como se eu fosse entrar a qualquer momento, uma metralhadora, e roubar a loja, saquear a loja. E ele começou a me seguir com os olhos, assim, aonde eu ia. Podia estar me paquerando? Podia, mas eu acho que não, gente. Naquele caso não era muito bem. Não era bem isso que estava acontecendo. Porque era uma loja, né, de joias, cara, e ele ficou me olhando de uma maneira extremamente suspeita. E foi uma das poucas vezes que eu me incomodei, que eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Né? Então, a partir disso, o que a gente precisa, né, pensar? Como mudar isso? É difícil, porque a gente está falando de uma questão estrutural. E que fica ali super naturalizada. E que foi naturalizada por muito tempo, né? Se a gente for pensar assim, é o que você trouxe. Várias falas são racistas. Mas por quê? Então existe, né, ali o negro racista, o preto racista. Não é esse o ponto. Ele escutou isso. Então a criança vai repetir. Quando ela vai xingar o outro na rua, quem convive em comunidade sabe disso. É isso, sabe? Seu cabelo duro, né? Vai falar uma outra coisa. Então, é dessa maneira, foi enraizado ela cresceu isso. Ela cresceu ouvindo. Né? E algumas coisas, né? Então vai ter uma disputa, né? Então, assim, não, eu namoro morena, mas eu não namoro preta. Aquela pessoa. Também tem isso, né, cara? Assim, eu já cansei de ouvir as pessoas falarem assim, é porque você é morena. Não, querido, eu sou preta mesmo. E aí tem essa não coisa, é um problema, né? Então, não, aí tem que ter aqui, tem um limite. Mas aí, então, quando, né, uma preta, um preto só namora branco, então, não, gente, aí tem uma outra condição também. Não é que aí tem o racismo inverso, como as pessoas trazem, né? Isso então, nem acho existe, que né? não. O famoso racismo reverso. Né? Eu já vou até, né, contar mais uma minha, que eu achava isso, né, do racismo inverso. Eu tinha essa percepção ridícula, mas a gente aprende, né? Pessoal, a gente aprende, tá? Ainda bem, a gente aprende. Dá pra aprender, né? Mas só que quando eu fui conviver com uma família negra, que é a do meu marido, aí eu comecei a ver diferente. Porque é isso, né? Você começa a se envolver e ver os problemas que a família passa diariamente. Sim. E o quanto elas precisam se provar o tempo todo. Eu falo isso muito pro meu marido, assim... o quanto ele poderia estar muito melhor na profissão dele, mas ele não tem oportunidade. E assim, pra quem tá de fora vai pensar, mas é porque ele não estudou. Não, ele estudou. É porque não tem inglês. Ele tem inglês. Não, é porque o preto não tem espaço mesmo, né? Sim. E a gente vê o quanto
ele passa por várias situações assim, onde a gente mora. Sempre que ele atrasa, eu já mando mensagem. O que foi? É de ciúmes? Não, é porque eu tenho medo da polícia parar e acontecer alguma coisa. Não dá tempo dele provar que ele não tá fazendo nada. Então ele já levou capacetada na cabeça, porque estavam procurando alguém com uma moto parecida com a dele. O policial falar, mas esse crachá aqui é de quem? É meu, da empresa que eu trabalho. E esse notebook? Da minha empresa que eu trabalho. Ou seja, né, você tem que provar coisas que são muito básicas. Uma outra situação que aconteceu comigo, eu bati num carro, né? Acontece, né, pessoal? Acontece. Um carro que tava parado. Né? É raro, mas acontece com frequência, né? Aconteceu um probleminha, né? Mas eu bati num carro e foi perto da minha casa e em frente a um Lava Rápido. E aí o pessoal que trabalha no Lava Rápido veio, né, ver, porque eu tinha passado mal, tal, me ajudaram. E por um acaso eu bati no carro do menino do Lava Rápido. Então, primeiro ele me ajudou, depois que ele viu o estrago que eu tinha feito. E aí chegou a polícia, tudo, né? E eu tava chorando, desesperada. E o que eu só percebi isso depois. Mas a polícia, quando chegou, foi atrás do menino. Porque para ver os documentos do carro dele. Tipo assim, por mais que se ele não tivesse documento, que fosse, eu que bati. O meu carro tava parado no meio da rua, quase capotado, e a polícia não pediu meu documento. Foi pedir, tipo, antes de eu sair, quando a seguradora chegou. Né? Eles primeiro me ajudaram a achar meu celular, a ligar pro meu marido, a ligar na seguradora, a pedir o guincho, sem pedir minha habilitação. Quer dizer, se eu não tivesse, tudo bem. Certo. Mas o menino que tava trabalhando, o carro dele parado, né? Eles foram atrás do menino, e era um menino negro. Né? Então, assim, eu só percebi isso depois. Aí eu chorei mais ainda em casa depois, porque a polícia o tempo todo me perguntava se eu tava bem e tal, quer que leva no hospital, alguma coisa. E pro menino, tá, mas e o seu documento? E esse carro é seu mesmo? E não sei o quê. Você tem algum familiar aqui? Você mora aqui na região? Né? Gente, o carro tava parado, né? A culpa era toda minha. Mas olha como que é estrutural, exato, né? Porque assim, não tinha nem como ter dúvida. Né? Porque você bateu no carro parado, né, Ju? Numa rua de bairro, né? Não tinha muito o que fazer, não né? A culpa era dele, né? Eu estava lá parado e de repente eu falei, pôs o carro aqui. Porque o carro dele estava estacionado e o meu passou levando, né? Então, assim, né? Não tinha como desconfiar de nada. Mas olha como que, assim, a figura e ele com o uniforme ali do Lava Rápido, né? Então, assim... Sim. Por que isso, né? E não dá porque é no pós-abolição que isso foi acontecendo, né? Porque no pós-abolição os negros foram, enfim, né, para as periferias, criou-se as favelas, né? E a partir disso, inclusive, já, né, fazendo um spoiler aqui, o nosso episódio está sendo gravado hoje, é Dia da Favela, gente. Dia da Favela. Dia da Favela. A gente viu no jornal, enfim, só um comentário. Então, assim, a partir dali, né, houve a questão das favelas, onde o negro foi colocado ali como marginal. Então, tudo que o negro faz, por exemplo, sei lá, eu tenho um carro importado, né? Então, eu tô lá andando com meu carro importado, bonitona e tal, né? Se for homem, acho que às vezes até um pouquinho pior nesse sentido. Um homem branco num carro importado, ele é empresário. Um homem negro num carro importado... tem uma pesquisa de Curitiba, né? Ele é ladrão. Exatamente. Ele é bandido. Né? É roubado. É traficante. Exato. Sim, mas é a visão que tem, né? Tem uma pesquisa em Curitiba que eles mostram, né? As fotos, né? Então lá uma mulher limpando uma casa, e uma mulher branca e uma mulher preta. E aí, né, pergunta para várias pessoas. E aí sempre, diarista, empregada, né? E a outra, ela tá arrumando a casa dela, ela tá cuidando da casa dela, que é uma casa super bonita. Aí o outro num carro importado, é o motorista, é o chofer. Né? Se ele não for traficante, né? Que minimamente. Eu acho que aí ficaram meio constrangidos de falar na pesquisa. Mas era o pensamento. Pensaram. Mas acho que é esse o ponto, né? Então, por isso que a gente também não pode falar do racismo reverso e nem desconsiderar o privilégio branco. Assim, sim. Né? Porque é isso. Por exemplo, os meus amigos falam isso. A gente vai passar numa blitz, então vai você. Eu nunca fui parada. Nunca, em hipótese nenhuma, eu nunca fui parada. Ainda bem, não me parem, não tô pedindo. Continue, por favor. Continue, por favor, continue assim. Só que hoje, por exemplo, né, dizem que o meu carro, eu vou ser moderna, é chavoso, né? Então, meu carro é meio chavoso, chama atenção.
eu às vezes dou uma baixada no vidro. Se eu estou sozinha, por mais que tenha isso filme e tal, os policiais passam na frente e vê que a mulher, às vezes eles me perguntam se eu quero ajuda. No máximo isso, né? Porque também dirijo bem que nem azul, bração somos nós. E aí, é isso, assim, mas não acontece. Só que com os meninos, por exemplo, eles falam, não, vai você, né? Pergunta se tá tudo bem, já aconteceu. De pararem, eu estar no banco do passageiro e parar e perguntar, colocar uma arma na cabeça do motorista e perguntar pra mim, tá tudo bem, não sei o quê? Já passei por isso. Sim. Já passei por isso. Inclusive, toda blitz, todo, né, comando que tem, se eu tô dirigindo, meu marido fala, ainda bem, né? A gente não vai ser parado. Agora, quando ele fala, não, vai parar. Aqui. Mas é exatamente isso. Se a polícia olha, e olha como é tão enraizado, porque assim, o meu carro tem isso filme, ok? O meu marido, em qualquer comando, ou tá sei lá, um acidente, mas tá cheio de polícia, ele já abaixa os vidros. Aí eu falo, que isso? Abaixando. Não, abaixa o vidro é melhor. Né? Sim, e o quanto eu nunca pensei nisso. Eu também não. Você sabia que quando eu era casada, o meu ex-marido, né, ele é negro, e ele tinha também, né? Ele abaixava o vidro do carro e eu nunca entendia por quê. Não, e pra ver, né? Porque, assim, é o que a gente discutiu essa semana. Muitas vezes a gente não se dá conta que aquela fala ou aquele movimento está sendo racista, né? Exato. Por muito tempo eu não pensei nisso. Sempre que eu saí com a minha mãe, ela sempre trouxe isso, né? Então, eu sou a única loira, né? Os meninos não são. Então, eu sou a única loira. E aí, ela tinha que andar com a minha certidão. Ela tinha que andar com tudo. E eu não me dei conta disso até ter o meu filho. E eu viajo com ele, eu já viajei, inclusive, de avião sem o documento dele, porque eu esqueci. Eu já passei com ele no médico sem o documento dele. A minha mãe tinha que ter, naquela época, não faz muito tempo, só 20 anos, né? Claro, eu sou muito jovem, mas não tinha RG ainda para criança, né? Então hoje tem, tal. Aquela época era certidão, minha mãe tinha que carregar para cima e para baixo. E ficavam questionando e me perguntavam muito pequena se era minha mãe mesmo. Mas mesmo ela afirmando que era minha mãe, era babá. Se ia na escola, era a moça que trabalhava em casa. E assim, a minha mãe, por ter essa questão, então ela sempre se vestiu muito bem e tinha uma questão muito forte com isso, com a aparência, justamente por conta disso, do racismo. Então, para ela se posicionar um pouco melhor. Mas mesmo assim, ela sempre sofria isso. E até hoje, assim, né? Então, agora ela faz um tempo que ela deixou, né, de alisar o cabelo, entre outras coisas. E aí, recentemente, a gente foi pra Bahia. Gente, a Bahia, né? Que quem conhece sabe, né? Que é um lugar que... Tem muitas pessoas. Sim. E aí, ela entrou numa farmácia e perguntou, ela usa um protetor solar específico, e eu estava vendo outras coisas com meu filho, e ela entrou lá, primeiro que a mulher ficou olhando, super tal, e ela perguntou, não tinha o valor, ela perguntou, a mulher falou assim, é muito caro. Não acredito. Aí ela falou assim... não, mas o valor que eu uso é esse. Ela falou, não, é muito caro pra você. Aí a minha mãe veio com aquela carinha... Qual ano foi isso? Tá. Tem exatamente um ano. Hoje eu postei uma foto, inclusive, de lá. Aí ela veio, assim, eu percebi que ela tava muito desconcertada. E assim, né, na praia, então tava de chinelo. Claro, gente, roupa de praia na praia, né? Adequada. E ela veio meio chorando, assim. Eu falei, que foi? Ela, não, vamos sair, não sei o quê. Eu falei, que foi? Ela falou assim, aquela mulher me tratou mal, e eu já imaginei. E essa mesma mulher, eu só tava olhando umas coisas assim, ela, tem um protetor ótimo pra você, me ofertou várias coisas. Então eu tinha o dinheiro pra comprar, ela não tinha R$70 pra um protetor. E aí eu fiz um pequeno barraco lá, viu, né? Aí ela, não foi isso, imagina. E assim, Nunca é isso. Nunca é isso. Não foi bem assim. E a mulher era negra também. Só que já estava ali enraizado. Não, é que, né, não foi, não, imagina. Mas ela falou abertamente, assim, não, é muito caro. Né? E como ela sabe que é muito caro ou não? Isso de roupa, eu também não entendia muito, né? Quando eu comecei a namorar com meu marido, ele vinha lá da casa dele cansado. Aí, assim, se a gente fosse, tipo, no mercado, eu ia aparecendo, né, daquele jeito. Fim da vida, ele não. Deixa eu pôr o tênis, deixa eu trocar a camiseta, deixa eu não sei o quê, o documento. Aí eu falava, gente, mas que exagero. Quanta burocracia. Nossa, que exagero. Ele falava, não, eu não ando de chinelo na rua. E eu não entendia, né? Hoje, essa é uma preocupação. Então, meu filho não desce no condomínio de chinelo. Não, tem que pôr tênis. Mas eu tô aqui em casa. Tá aqui em casa, mas a gente sabe como as coisas são, né? Então, o quanto isso é muito dolorido de ter que ensinar isso, por exemplo, um menino que tá na adolescência, que quer andar com o chinelo que é chavoso e não sei o que. E eu falo, não vai andar de chinelo. E explicar, né? Talvez ter consciência para não manter, né? Exatamente, acho que a partir disso, né, pensando numa questão
de empoderamento, de valorização, tentar mudar, modificar esse pensamento de que forma? Fazendo com que ações antirracistas, como a gente diz, né? Porque não basta você não ser racista, você tem que ter uma ação antirracista. Então, mas eu sinceramente, eu tenho medo. A palavra que eu tenho hoje é medo de, por exemplo, até tem uma amiga que fala assim, mas você não pode fazer isso, coitado, né? Ele vai sofrer com isso. Eu falo, então, mas eu prefiro, às vezes, que ele sofra e entenda o que tá acontecendo do que ele morra. É meio que um pensamento, acho que assim, meio, sei lá, pra quem tá ouvindo, que não vê a situação, né? Parece até muito gritante, mas é muito complicado. Eu moro na Zona Sul, e aí assim, eu brinco, eu falo, quando pergunta, eu falo, eu moro no Morumbi. É quase ali, né? Mas por quê? O Shopping Morumbi, por exemplo, não me processe, mas é verdade, é um shopping de alto padrão. A gente vai muito lá porque é o mais perto de casa. Você vê os olhares o tempo todo, né? Então, tanto para ele quanto meu marido, eles nunca vão com uma roupa que, sei lá, tá sem passar. Eu vou, claro, óbvio, né? Porque eu não passo roupa, mas eles não. E mesmo assim tem esse olhar o tempo todo, né? Então, eu não deixo, por exemplo, meu filho ir em alguma loja que ele quer ir ver alguma coisa, um tênis, sozinho. Porque as pessoas distratam ele, porque eu já vi segurança meio que cercando a hora que ele tá vendo um tênis, né? Que é isso, não tem, né, não tem condições para pagar. Nesse shopping especificamente, qualquer morador de rua, se eles veem alguém pedindo, eles tiram do shopping. De uma forminha bem, né, daquelas. Então, hoje o sentimento que eu tenho é muito mais de medo. Ao mesmo tempo, eu tento mostrar pra ele o que tá acontecendo e por que a gente faz isso. Então, assim, andar sem documento. Não tem condições nenhuma de andar sem documento. Mas eu só vou ali na casa de fulano. Vai levar o documento, celular e não sei o quê. E tem que deixar foto nossa no celular. Mas pra quê? Porque pode ser que alguém pegue seu celular e eles vão perguntar de quem que é. Né? Então, eu acho isso um absurdo? Um absurdo, mas aí, de novo, a gente tá falando de uma estrutura. Você tá falando da política, você tá falando do Estado, você tá falando da polícia, você tá falando de algo que já tá enraizado no nosso, né? E falando de psicanálise, no nosso inconsciente. Como se fosse super comum, como se fosse inconsciente coletivo. Vários vieses, exatamente. E aí faz com que, nesse caso, não só a Ju, mas as mães protejam o seu filho pela cor da pele. Sim. Olha o medo, né? E aí, assim, você pensar num todo, né? Por exemplo, o filho da Ju é adolescente. Então, assim, é um adolescente que vai estar ali, ele é muito grande, né? Então, ele é muito alto. Então, assim, vai chamar atenção. Se for parado, né? Como ela bem trouxe, ele não tem essa vivência de rua. Exato. Né? Então, a gente brinca que é o Nutelinha, né? Assim como o meu, são os Nutelinhas. Não tem essa vivência de rua, não vai saber se portar. Então, se você também não ensina isso... mas não é o adequado, a gente tem que lutar contra. Claro, a gente tá aqui para falar isso, que tem que bater de frente, tem que ter ações antirracistas. Exato. Mas a gente sabe que, peraí, eu vou preservar o meu também, porque aqui eu tô agindo como mãe. Você joga real, né? Então assim, eu preciso, autopreservação, eu preciso preservar o que é tão importante para mim. Então, claro, eu vou ensinar, eu vou falar, você não precisa cortar o cabelo, não é assim, se posicionar, várias coisas, mas você vai se preservar. Sim, é uma questão até de preservação da própria vida. Exato. Se a gente pensar estatisticamente falando, quantos negros são mortos por engano? Eu falo muito, eu forço ele a assistir filme, né? Tem um filme brasileiro muito bom, que é de pessoas desaparecidas. Nossa, sensacional. Nossa, preciso lembrar esse nome. Eles usam... Daqui a pouco eu dou uma gulgada aqui. Eles usam os corpos dessas pessoas como se nas fossem faculdades indigentes. de medicina como indigente. E aí tem um garoto negro que faz faculdade. E aí ele começa a se deparar com isso. E aí ele questiona, porque não tem corpos brancos. Só tem corpo, né? Quando eles vão fazer, só tem corpos negros. Eu acho que eu já vi também. Agora você vou dar um Google aí, porque eu não lembro. Ele é ótimo. E aí tem várias situações nele, porque ele também se relaciona com uma menina. E aí, quando ele vai na casa dessa menina, a forma que a mãe fala, né? Discute porque ela está se relacionando. Os amigos falam, você quer experimentar, quer chamar atenção. Nossa, isso também... Só eu quero contar os casos, né? Pode contar, Ju. É a sessão de terapia Assumir da o meu Juliana. lugar.
Ai, gente, olha, hoje a gente vai finalizar o podcast, que a Juliana quer roubar o meu lugar de fala. Só ela que quer falar. Eu não quero mais falar nada. Não, mentira. Não, tem que falar. Vamos lá, gente. Vamos falar. Mas o meu filho Porque são veio... muitas coisas, né, que a gente tem de exemplos. O meu filho veio com um padrão de meninas, né? De gostar de menina, de achar bonita, só a menina loira. E aí a gente começou a questionar em casa, mas por que você achou essa tão bonita? E aí, aos poucos, ele foi meio que soltando. Ah, bonita aquela ali, ah, bonita aquela ali. Outros tipos, inclusive mulheres negras, né? Mulheres não, meninas, né? Meninas negras. Mas por quê? Olha como que ele foi, até pela vivência que ele teve, de que assim, ele só pode achar bonita esse tipo de menina. Porque tem aquele estereótipo, Aham. o padrão de beleza, porque a mulher negra, porque também tem isso, né, falando, né, para as mulheres, a mulher negra também tem um lugar ali muito sexualizado, muito Exato. estereotipado. A mulher negra tem uma questão que fala-se muito, que é a solidão da mulher negra, Sim. que é aquela mulher, ela não serve para casar. Ela só serve para determinadas coisas, que era o que acontecia lá na época da escravidão. Então, de novo, replicando um comportamento que já era desde a época da escravidão, que a mulher negra só servia realmente ali para o prazer, não nada além disso. Então, vamos pensar, o cabelo da mulher negra, né? Tudo bem, gente, eu faço chapinha? Faço chapinha. Por quê? Porque é mais fácil, dá menos trabalho para mim, que tem uma vida muito corrida. Mas tem mulheres que gostam, hoje em dia a mulher usa o cabelo black. Esses dias eu ouvi um caso de uma pessoa, né, um consultório dos pais de um cliente meu, que eles estavam assistindo televisão, tinha uma moça negra num programa X cantando. E aí o pai vira e fala assim: nossa, mas essa moça é tão bonita, mas gente, por que ela não arruma esse cabelo? E o cabelo dela era um cabelo black. Ai, nossa, mas olha o tamanho do nariz. Nossa, mas olha o tamanho da boca. Então, a beleza negra, ela também não é valorizada. Tem que ser aquele padrão. Cabelo liso, né, o estereótipo da Ou mulher magra, invalidada, né? loira. Ou invalidado, né? Porque a minha avó, então, falava pra minha mãe assim: ah, mas ela é tão bonita, tem traços tão bonitos que nem parece que é preta. Eu não escutei, porque eu convivi pouco, e agora minha avó entende que era de uma outra época, né? Minha avó, Como que é? descendente. A negra com traços finos. Com traços- Isso, mas ela já era exatamente, escrachada né? mesmo, falava, nem parece que é, tão bonita, nem parece que é. Assim E dava uma fala. invalidada total. E era aquela época que a mulher usava o cabelo mais curto, assim, né? Então não era um black, mas era mais curto. E a minha mãe tem o cabelo afro, então o cabelo mais curto afro, então ela falava isso, assim. Né? Aí a minha tia, que também era nora dela, né? Porque lá eles. É uma junção. A irmã mais velha da minha mãe casa com o irmão mais velho do meu pai. Karina, sem Resumindo. causas de família. E aí ela é preta, mas retinta, né? E aí ela falava, mas essa aqui não. Isso eu não gosto já, não. Porque aí já passou do limite. Tem um. Menina, Tem você um falou limite. disso, sabe o que eu lembrei? Quando eu era criança, a irmã da minha avó, que assim, a minha família também é uma mistura. assim, Agora a uma gente coisa vai de- começar a Agora lavar roupa pode. suja. Agora Agora Tá pode. todos caos de família aqui, entendeu? Quando a gente era. Casos de família. Quando eu era criança, na época, assim, não entendi absolutamente nada, pra mim não significava muita coisa, depois eu dei risada, depois eu fui entender o que era, tá? A gente tá rindo aqui, mas seria trágico se não fosse cômico, ou o contrário. Mas tá tudo bem. Ok, tá tudo certo, gente. Então vamos dizer o seguinte: a minha tia, que era tia-avó no caso, né? Ela era negra, mas como um negro mais claro, né? Sim. Porque tem uma mistura lá de índio com português, com negro, umas misturas. lá. Misturinha do Brasil, boa. Mistura brasileira. Brasil. Mistura Tipo brasileira. brasileiro. Exato. E ela falava assim pra gente quando era criança: olha, pelo amor de Deus, vocês, por favor, nada de escurecer essa família. Vamos clarear. Entendeu? Vamos namorar pessoas loiras aí, porque essa família não pode escurecer mais, não. Gente, olha aqui. Tinha que clarear a família. Hoje eu penso nessa fala, já morreu, tá? E aí? Deus a tenha. Mas pra você ver o preconceito Sim. dentro do próprio núcleo familiar. Sim, mas aí não é uma coisa só de preconceito também, né? Esses dias estudando a respeito, a gente teve uma discussão falando sobre isso. Que aí é uma questão, às vezes, de autopreservação no sentido de, se você tá com uma pessoa branca, você não é parado. Você Se está protegido. Você está protegido. Sim. Os seus filhos sofrem menos preconceito. Isso é verdade. Você tem um lugar de fala na sociedade. Então, você começa a ter... Você fala assim, peraí, né? É um viés só inconsciente, né? Então, o viés inconsciente é aquilo que a gente tem lá enraizado e eu sou preconceituoso. Ou, de certa maneira, eu fui, né?
condicionado a me preservar, e aí eu sei que a partir do momento que tenho esse relacionamento, né, então quando eu começo a clarear a família, fica mais fácil as coisas. Mas Então, que é completamente errado, sim, é né? totalmente errado, mas tem isso, que é o que a Ju trouxe também. Tem esse padrão, porque esse padrão de mulher é um padrão que é socialmente aceito. Não, mas eu posso ver outros, eu posso me identificar. Por isso que é tão importante também quando a gente fala essa coisa da identificação, né? Então, hoje em dia, de ter... Na minha época, não tinha bonecas pretas. Exatamente. Na época, a minha afilhada, ela já teve. Então, ela tem hoje... Vai Eu não 20 tive, anos, eu tive ela Barbie. Não tinha Barbie preta na minha época também, não, gente. Não tem. E tem pouquíssimas hoje em dia. Não que tem um monte. Barbie também. É o estereótipo lá perfeito. Sim. E pronto, e não tem. Porque a Barbie, ela é preta, mas ela continua com os traços, né? No desfile. Entendeu? Ela não tem... coisa, né? Uma coisa. é Rosa negra com os traços finos. com os traços finos. Eu Não tem vejo- ironia, tá, gente? Ironia. não tem Mas eu ironia. vejo que, assim, falta representação mesmo. Porque hoje a gente vê propagandas com pessoas negras, novelas, que nem, por exemplo, nessa novela que tá atual, A Travessia, eles colocaram personagens negros hoje, né? E então tem uma advogada. É uma advogada? É uma advogada, né? Uhum. A gente tem casado com professor, os filhos negros, isso. Numa escola particular, né? E daí nós temos do outro lado uma que chama Thalita. A Thalita ela tá numa grande construtora, né? Bom No cargo cargo, de né? marketing, enfim. Mas acontece uma situação ali, né? Não vou dar spoiler na novela, mas que também ela é tida como... Ela fala pro namorado dela: você vai acabar com a minha carreira. Porque ela já quis dizer que, em função, foi difícil dela chegar lá, de estudar, de conseguir pagar a faculdade, de conseguir ser levada a sério, de estar naquele cargo, e ela está arriscando perder, né, algo que ela conquistou. Então, assim, a dificuldade dela em chegar onde ela chegou. Então, acho que isso daí é uma forma também de se levar, que é importante. Mas eu trabalhei muito tempo com consultoria de imagem, né, visagismo. Cerca de uns 10, 8 anos atrás, a gente não tinha maquiagem para pele negra. Sim. Negros que queriam passar base no rosto era uma dificuldade. Você via brancos, as pessoas, né? ou ficavam branco, ou ficavam cinza, ou ficava verde, ou ficava laranja, jamais a cor da pele. É igual o nude, né? O nude. O nude, né? E assim, O foi que é algo que eu fui nude, aprendendo. Que o nude vai de acordo com o tom da tua pele, Sim, né? porque ele Mas não é cor, né? É de acordo com a sua pele. Mas antes não. tinha. Falava assim, eu uso o nude. Então eu achava que o nude era o beijinho, porque eu sendo bem simpática comigo, era o beijinho, tá, gente? Não é o branco giz, não, mas era o beijinho. No máximo aquele meio rosadinho. Rosadinho. Um salmãozinho. É que depende do dia, depende do que eu passei, aí ele vai combinando. Mas eu achava que era isso, até aprender. E isso foi uma construção, e não é de muito tempo, assim, não tenho vergonha de falar de uns 5, 6 anos que eu vim construindo isso, né, conhecendo referências, né, de Jamila, conhecendo outras coisas, indo para congressos. No último congresso que teve presencial de psiquiatria, que foi em Goiânia, eles falaram a respeito disso, né? Eles falaram... O último congresso que eu fui, de repente já teve um outro esse ano e eu não acompanhei. Mas eles falaram sobre isso, trouxe muito forte. E aí eu fui me dando conta de algumas coisas também, né? Então eu já vinha mudando, mas eu falei, gente, isso né? Porque você não tem noção muitas vezes. Que é essa coisa do nude, né? Assim, porque eu nunca tive problema com isso, porque era fácil achar um rosinha, um beijinho. Então é fácil E hoje em achar. dia ainda é difícil. Tem maquiagens para negros, tem... Gente, olha, eu rodei, acho que umas 5, 6 lojas diferentes com a Tina aqui, né? Visagismo, para achar uma base para o meu tom de pele. E hoje, claro, né? Você tem a representatividade essa semana. Eu acho que é novo, tá, gente? Que eu fiz essa semana na televisão. Um shampoo Dove para cabelos cacheados. É novo. É novo, não é? Então, hoje você tem mais representatividade. Você tem maquiagem, você tem shampoo, você tem, enfim, como é que chama? Batons, né? Linhas específicas. Cuidado para pele Cuidado negra. para pele negra. Porque o pessoal isso. acha, vai lá, você vai ficar no sol. Gente, a pele negra é a pele que mais mancha. A pele branca é a que tem mais marquinha de expressão. Mas a pele negra é a que mais mancha. Então, assim, os produtos também de cuidado
têm que ser diferenciados, Sim. né? E olha a representatividade que as empresas têm nisso. Tá começando agora, mas tá começando. Mas Tá eu tenho um pouco a começando. sensação, e aí não sendo polêmica já sendo, que é meio cota, entendeu? Sim. Então eu vou lá, ó, eu É. libero 3 pra vocês e cala a boca aí que tá tudo certo. Exato. Entendeu? Sim, porque essa é uma Algumas discussão marcas super é algo- importante. Sim, Sim. eu acho que vai além, né? A gente não tem tempo pra isso hoje, mas acho Sim. que a gente precisa pensar nisso, Sim. porque é como cota. Então eu crio 2 bonecas, eu crio 2 cores de sapato, eu crio um pouco de maquiagem e aí vocês se contentem com isso. Assim como nas novelas, Uhum. né? Assim como em todo lugar. E aí, uma discussão que, né, eu vivo vendo, tanto nas redes sociais como eu tenho com os meus amigos, já tem as cotas mesmo nas universidades, nos hospitais, entre outras coisas. Ah, é errado. Errado porque você não passa por isso, querido. Nossa, é. Exato, é porque existe um motivo para quem fez. É isso que a Karina falou, é super importante. Inclusive tem um livro que é do Silvio Almeida, que chama Racismo Estrutural. É um livro excelente que fala muito, explica muito detalhadamente, né? A gente até usou uma das nossas referências para a gente estar aqui hoje, a gente usou esse livro também. Tem o livro da Djamila Ribeiro, que é o Manual Antirracista, Sim. que acho que, para quem tiver interesse, acho que é bacana de ler. Mas essa questão que a Karina colocou, será que não é para cumprir cota? Você sabe que é uma das discussões que se tem. Por quê? Porque quando a gente fala de, vamos pensar politicamente falando, né, sobre a questão de poder, tudo se trata de poder, da relação de Sim. poder da hegemonia da raça branca, né, sobre a raça negra. Então, o branco tem poder sobre o negro. Sim. E aí, se a gente pensar dentro da política, será que não se cria, né, essas leis de diretrizes e bases, emendas e etc., só para poder diminuir o conflito e fazer, ó, galera, tá bom, né? Vocês estão reclamando muito, tá aqui, ó, uma lei aqui pra... E o quanto isso né, de fato é pra calar a efetivo, boca, né? mas o quanto Sim. isso realmente acontece. Porque aí, esses dias eu andei perguntando, tá? Se eu estiver enganada, vocês que têm filho podem me dizer. Existe aquela lei de diretrizes e bases, que você, é a 10.639, se não me engano, que fala sobre o ensino da história afrodescendente nas escolas. E eu perguntei, não fiz uma pesquisa gigante, né, gente? Mas perguntei para algumas pessoas que eu conheço, que estão na escola, se eles aprenderam na escola, ou se tem alguma matéria específica, porque essa lei diz que você tem que ensinar a história dos negros, né, na escola, inclusive de maneira transversal, através de outras matérias, não só a história. Eu lembro que na minha faculdade eu tive uma matéria chamada Relações Étnicas e Raciais, mas foi um semestre. Uma coisa assim, Uma pincelada. pincelada básica, tá feito, Pronto. tá cumprido o protocolo, Cumpri a minha Aham. cota. cumpri a cota. É. Agora, nas escolas do ensino fundamental, não sei se todas as escolas têm. Seu filho tem essa matéria, Ju? Meu Não. também não. Não tem. E assim, teve um evento lá da escola. Eu sou aquela mãe da escola que eu nem vou na reunião, porque se eu for, eu vou ficar causando a reunião toda. Então eu já evito, eu só vou quando o negócio tá pegando fogo. Porque eu não vejo nenhum preparo da escola em trazer esses assuntos. Depois que eu tive esse probleminha, né, eu exigi que eu tivesse, ou né, não ia ter mais mensalidade, misteriosamente tiveram alguns trabalhinhos sobre isso. Mas é muito isso assim. Ah, tá bom, vamos falar pra mãe ficar quieta também? Né? Sim. Vamos deixar a mãe ficar quieta? A Karina falou super bem, né? parece que é cumprir cota. Vamos É fazer isso aqui pra ficar todo mundo Pronto, quietinho. aí fica quietinho né? e para, né? De encher o saco, né? Mas se você não cria uma cultura de que isso realmente está errado, não vai funcionar. Mas nessa situação né? do meu filho, que aconteceu, claro, do cabelo dele, ele demorou pra me falar, né? Então, antes eu buscava ele na escola, e aí a gente sempre vinha conversando da escola no carro ali. E aí eu vi que ele tava, sabe quando, né? Tá querendo falar, mas... Aí eu, vai, fala logo o que é, né? Aí ele falou, não, aconteceu um negócio, mas assim, já tá tudo bem. Eu, o que foi? Não, porque fulano falou do meu cabelo, porque eu sei, porque depois eles fingiram que não era de mim, que era o menino do TikTok. Aí eu parei o carro no meio da rua, falei, falou o quê do seu cabelo? Aí ele ficou, né, e engraçado como assim, até pela história dele e tal, ele nunca teve ninguém que falasse assim, não, peraí, não, isso aqui não pode falar de você. Né? Vou te defender. Né? E tipo assim, não, do seu cabelo ninguém pode falar. Né? Então ele meio que veio com assim, não, falaram isso, eu reclamei, já tá tudo certo. Eu falei, não é assim. Eu vou lá, eu quero marcar uma reunião com a escola, eu quero falar com a diretora. Não pode acontecer, não tem. Ah, mas eles falaram do menino do TikTok. Eu falei, não tem que falar nem do menino do TikTok, nem de você, nem de ninguém, não tem que falar. Né? Mas pra você ver como é algo que, assim, é meio... Eu senti exatamente isso que a Karina falou assim, tá, vamos
vamos dar um jeito aqui pra mãe E é meio parar velado, também, né? É um preconceito velado. Exato. Na escola do meu filho, é particular também, eles têm, se eu falar que não tem nada, eles têm algumas coisas, mas também muito básico, não é nada antirracista. Então entenda a história, mas aí coloca de novo, né? Nesse lugar, o que a gente aprendeu lá atrás, como que é a escravatura, teve abolição, teve não sei o que, o papai, pronto, né? acabou. Uhum. O que eu trabalho com ele é em casa, pra ele entender um pouco mais, mas na escola tem pouco, e mesmo que vá brigar, é uma coisa muito maior. Então, assim, Sim. não deixe de brigar, né? Acho que Uhum. é o nosso papel ser a mãe barraqueira. E aí tem uma mãe, um amiguinho Por do meu favor, filho que das fala escolas. assim, acho que eles não gostam de ver a gente aqui, né? Eu falo, acho que não. Né? Então tem isso, mas teve um pouco e ele vai questionando. Então é importante, tudo bem assim, né? A escola não tá fazendo o seu papel, mas você também, né? Uhum. Como educador, como pai ou como responsável por alguma criança, também tem que fazer isso. Meu filho teve, né? Um livrinho que eu dei pra ele, aprendeu a ler, foi ler umas coisinhas, falei, toma, manual antirracista, vai aprender isso. O que é isso? O que é aquilo? Ele pode não entender, mas ele vai descobrindo algumas coisas. Uma construção, que foi o que a gente É uma falou, construção. né? É uma Exatamente. questão de construção. A gente precisa entender isso, até pra ele saber o lugar dele de posição e pra ele defender os outros. Tudo Agora, começa com uma ideia. Sim. Você vai trabalhando essa ideia. por exemplo, das essa coisa do pessoas. cabelo não aconteceu na escola do meu filho. Meu filho tem um grupinho, ele tá nessa escola desde os 8 meses e ele tem um melhor amigo lá que tá com ele desde então, né? Então, onde achar um, acha o outro. E aí eles deixaram o cabelo crescer na pandemia. Meu filho tem o cabelo liso, né? Comprido e tal. E o amigo dele deixou um black. Ninguém zoou. Uhum. Foi aceito. Nem meu filho, não sei o que, falou, tá usando arquinho, tá fazendo não sei o que, porque aí demorou pra cair. Meu cabelo que desceu primeiro, eles faziam disputa de puxar o cabelo do amigo pra ver até onde tava, e tudo certo. Não teve um... Então isso eu já achei que foi uma evolução. Sim, uma evolução. Né? com toda Então ele tá no certeza. Fundamental 1, já teve isso. E foi assim, poderia ser um choque, porque eles estavam na pandemia, e aí depois voltaram às aulas presencial e de repente veio um amiguinho lá com black. E não, foi ok. E tudo certo, entendeu? Assim, prende o cabelo, não faz... Tem isso, né? Tem aquela zoeira, né, deles, né? Que tá feio, tá não sei o quê, mas aí é da molecada mesmo, mas nada de não sentir esse viés de preconceito. Então eu falei, bom, já tem um trabalho aqui um pouco mais legal. Sim, Então eu fico feliz que ele não tenha passado por isso, assim, né? O amiguinho não tenha passado por isso, nem... Porque acaba ali tendo um grupinho que faz isso e é muito ruim. E lá não teve. Então acho que é uma construção também. Sim, uma construção social. E nunca como a é gente falou tarde. no comecinho, né? Exato. Tá sedimentado lá nas raízes da nossa história. Mas ainda assim, né, eu costumo dizer que se existe uma lei, né, que diz que isso deveria acontecer, Por que não Isso- acontece? por que não acontece? Porque É. não tem fiscalização suficiente, porque não existe, inclusive, punição. Exato. Não, E porque então não depende querem? do ministério, depende do governo, depende da secretaria, depende de um monte de De um monte coisas. de coisa. Inclusive, até de educadores que queiram abordar esse Exato. tema tão polêmico, de trazer à Sim. tona. Porque é difícil, entendeu? É delicado, ninguém quer. Mas na Qualquer faculdade feliz. mesmo, eu acho que eu só entendi, por exemplo, das cotas, né, raciais na faculdade, porque eu tinha o pensamento, mas, né, voltando, a gente melhora, tá? É só querer que a gente melhora. Eu tinha o pensamento assim, mas por que tem que ter cota racial, né? Ele vai lá, estuda, assim como eu também estudei, quem tirar a melhor nota, ok, né? Só que aí eu lembro exatamente do professor falando assim, quantos de vocês estudaram em escola particular? Ensino médio, tá? Tá, tantos. Quantos estudaram em escola pública? Tantos. Eu sempre estudei em escola pública. E aí ele falou assim, vocês conseguiam ir pra escola a pé? No meu caso, sim, né? Então eu gastava 10 minutos para ir pra minha escola. Ele falou, é um privilégio. Quando ele falou isso, pra mim, assim, foi tipo, eu falei, meu Deus, é um privilégio você ir a pé pra escola pública. Sim. Né? Quando tomaram café Aham. antes de ir pra escola, Aí né? ele falou assim, vocês tinham que trabalhar e sustentar a família? Aí na hora me veio a minha imagem privilegiada, que assim, ajudava numa escola pública, que na época era aquelas escolas referência, né, e tal. Eu chegava em casa, eu ia dormir. Almoçava e dormia a tarde toda, né? Sim. E assim, aí aquilo caiu muito pra mim, né? Quer dizer, olha quanto tempo eu precisei, né? Pra poder entender essa outra realidade que era diferente da minha, E aí né? tem uma outra Exato. realidade, por exemplo. Comecei a trabalhar muito cedo, então eu fui pro noturno. Mas aí dá pra contar nos dedos quantas pessoas, e era uma escola de referência também, tal, era um pouco mais afastada, mas quantas pessoas, na escola como um todo, tá? Não era só na minha turma. Quantas pessoas negras tinham ali? Quase nenhuma. Por quê?
Porque era uma escola de referência, então exigia muito mais. Tinha dia que às vezes precisava sair do trabalho mais cedo, e não era, né? Então, eu entrei num trabalho que eu fui pouco tempo operacional e já fui para um administrativo. Então, tinha uma outra coisa, mas eu também tinha inglês, eu tinha outras coisas, porque vim de um grupo privilegiado. Então, tem uma outra coisa. Naquele meu grupo não tinha isso. Então, também eu preciso olhar. Era uma escola pública? Era. Mas quantas pessoas tinham acesso àquilo? Exato. Né? Então, eu tenho as minhas amigas até hoje, eu tenho um grupo, e aí eu acho que eu tinha amizade, pelo menos do pessoal do meu ano, com as 4 meninas, com as 4 mulheres hoje em dia, né? Negras que tinham lá. E só uma delas é negra retinta. Entendeu? E que estava nesse grupo, o restante não. Mas isso que você falou é fato, até na faculdade, né? Nós aqui. Então. Bom, estamos aqui, né? Sim. Né? Aqui. Vamos contar. Vamos contar, né? 1, 2, 3. Eu sou a única negra. Né? Na faculdade isso também acontece. Na minha sala, todas as faculdades que eu fiz, das pós, enfim, eu acho que eu era uma das poucas mulheres negras. E o que a gente professores que a gente professores negros você nada. teve? Eu tive uma que era... Nossa, tô tentando lembrar. Olha aí, Não olha foi, aí, Zé, tipo, tô tentando lembrar. Não foi da nossa turma, foi quando eu saí da turma. Foi uma que dava aula de, acho que psicojurídica, alguma coisa assim. A única. Eu não me lembro Acho da que eu minha só lembro história. de uma. E aí eu mudei de horário e também não fiquei. Mas não tem. eu lembro. Dentro das turmas também quase... Não tem. Eu olhei pra Ju e falei, na nossa turma tinha, não tinha. Na nossa turma não tinha, 70 alunos anos de faculdade, um professor negro, com 4 anos de faculdade, e na segunda faculdade, 5 anos, nenhum professor negro. Não vou citar o nome da instituição, mas a primeira graduação que eu fiz também, que é uma instituição meio bambambam, que não tinha. Instituição privada que eu fiz também não tinha. Na residência... Não. Ou seja, não tinha, Não tem, gente. Não tem. gente. Aí você pensa que... isso. Aí você pensa que nas não tá... também. Não, e aí você vai pensando Exato. algumas Onde coisas. tá o negro aqui? Não tem. Não Aliás, tem. tem um percentual que eu acho que não Né? chega nem a 5%. E se você a vai... gente tá falando de 56 para cima da população Sim, negra no Brasil. É isso que eu ia falar. Então, assim, não é Entre que não negros, tem no Brasil. pardos, Não tem nesses nesses lugares. lugares. Aí Lugares. você fala assim, será que não precisa, realmente? Será que não precisa das cotas para defender isso? Porque senão não tem acesso. Aí eu não entendi. Eu tava na mesma linha da Ju. Eu não consegui entender a função da cota. Não porque tava certo ou errado, não. Eu tava tentando entender o porquê que ela ia Por que funcionar. precisa ter, Eu né? falei, por quê? Porque senão você não nivela. Não, e nunca vai nivelar, mas você Nunca. pelo menos deixar que chegue até lá, Você né? dá uma oportunidade. Porque é uma maneira, na verdade, como a gente diz, né? São ações que vão, de alguma maneira, reparar uma dívida histórica, né? Como a gente costuma dizer, para que aquilo ali chegue o mais próximo possível, para que essa pessoa tenha a oportunidade de chegar lá. Não, aí que eu descobri a América. Eu fui. Aí todo mundo. Descobri a América. Eu comecei a explicar pra todo mundo. Você sai falando, né? Pra todo Mas mundo. é isso, você tem que ser o testemunha, né? Igual tem o testemunho do crossfit, da terapia, você tem que ser o testemunho antirracista, entendeu? Olha, não é assim. Eu adoro arrumar uma polêmica. Às vezes tô na TPM, eu falo, quem eu vou brigar hoje? Posto uma frase lá e alguém vem comentar no Instagram. Eu falo, Tava esperando, né? Tava esperando. agora é o meu momento. E aí vai, entendeu? Mas você planta uma sementinha, entendeu? Isso que é importante. Porque o que ideia- precisa Você não pode sair batendo na porta do povo hoje em dia pra fazer E você isso, tem né? que realmente refletir, né? Provocar, fazer com que as pessoas... Né? Eu tava, enfim, estudando, lendo algumas coisas. Por exemplo, você vai numa empresa, né? Uma empresa X, qualquer grande. Quantos negros tem lá na sua empresa? Sim. Se não tem, alguma coisa está acontecendo. E quando E tem o seu processo também- seletivo? E quando tem, onde é que eles estão? No lugar Que subalterno? Não, ou né? então A entra naquele faxineira. lugar também de cota, de novo. Eu já escutei várias Sim. vezes, a gente trabalhou muito tempo em área organizacional, eu preciso contratar aqui, porque tem poucos no RH e a gente precisa de representatividade. Aí eu ponho 2, entendeu? Põe um jovem aprendiz e um estagiário, cumprir minha Pronto. Mas é que tá, mas ainda Outras assim não coisas. representa muita Não. coisa, né? Então eu digo no sentido de que quando você tá ali, né? Eu tô falando, dando um exemplo aqui de uma ação antirracista. Na sua empresa você contrata. Quantas pessoas tem no cargo de liderança? Sim. Quantas pessoas tem no cargo gerencial? Enfim, do percentual ali de pessoas, quantos por cento são Olhar pra negros? isso e Olhar para sua refletir. estrutura e refletir. Mas por quê? Então eu preciso olhar o meu processo seletivo? Será que eu preciso? O que eu preciso fazer? Porque tem pessoas preparadas, como a Ju colocou, o marido dela tem formação, ele tem inglês e tem muitas pessoas preparadas
vamos dizer, No mercado. preparadas, né, no mercado de trabalho para ocupar esses cargos. Por que que não tem? Sim. Então precisa desse espaço, né? Tem uma empresa que eu prestei serviços que ela faz isso muito bem. E aí eu achei muito legal trabalhar com a diversidade e trazer isso à tona, sabe? E aí, de fato, fazer uma contratação. Não, eu não quero só. Porque ela tem, né, a questão, por ser de varejo, tem essa questão operacional, mas eu não quero só aqui, eu quero uma coisa mais ampla. Mas é muito difícil mesmo, senão entra nessa coisa de cumprir a cota. Sim. É o que é muito difícil. E o quanto é difícil a gente aceitar, né? Eu acho que a gente, como pessoas brancas, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar que isso existe. Porque pra mim foi difícil eu falar, não, isso existe mesmo, né? E o meu papel é justamente dar voz a isso, né? Sim. Então a gente precisa ter um olhar mais apurado Sim. sobre. E aí eu acho que também, essa semana eu faço uma especialização que tem um grupo do mundo inteiro. E aí uma pessoa que trabalha com isso, que é a Ana Cláudia, ela falou, olha, eu também não entendia, mesmo como mulher preta, né? Assim como a gente não entende do feminismo, eu também não entendia do racismo e fui estudando mais sobre isso. E ela falou, eu tenho uma grande amiga, super querida, a gente saiu para tomar um café ano passado e ela me perguntou, mas esse tal de racismo aí, ela é baiana, é bem legal. Esse tal de racismo Uma aí. pessoa. Uma pessoa. Existe mesmo, né? Frescura fato do ou povo. fake? Fato fake, foi Fato quase ou isso. fake? E ela falou, inclusive, na aula passada, né, que foi justamente sobre Green FAP, que é uma coisa da minha área, e como tinha as eleições, a gente foi discutir isso também, de política e tal. Psicologia também discutir isso. E aí ela trouxe, né, ela falou assim, gente, eu dei risada e tudo, porque tudo bem, não é pra você ir massacrar o outro, é porque aquela pessoa tá perguntando, de fato, se tem ou não, porque ela não vivenciou. Então é o momento de falar, olha, é assim, eu sofro isso. E ir colocando ali. Não é que o outro vai chegar no dia seguinte e falar, realmente existe, vou defender a causa. Mas já vai entendendo um pouco mais, sabe? Sim. Vai mudando o linguajar. Então eu não uso mais, isso aqui é coisa de preto, feito nas coxas, criado no mundo, qualquer coisa assim, que soe racista, né? Que seja preconceituoso. Eu começo a adequar as minhas falas e as minhas ações para modificar, então já é alguma coisa. E tem que ser aos poucos, né, Cá? Porque como a gente falou, isso já existe há tanto tempo que a gente meio que por hábito acaba falando coisas racistas. Né? E assim, acho que teve bastante mudança, né, após as ações afirmativas. Acho que foi ano passado que teve 2020, né, que teve aquele massacre lá nos Estados Unidos, né, não massacre, né, mas a morte lá do George Floyd, morto por 2 policiais, que começou aquele movimento antirracista, internacional, que foram Vidas Negras Importam, que eu acho que é um movimento super importante, né, que as pessoas têm que sim, se engajar nesse sentido. Tem filmes, tem seriados, né, e trazendo um pouquinho aí, né, de alguns filmes, alguns seriados, tem um seriado na Globo, um documentário chamado Falas Negras, de 2021, que ele foi até feito em homenagem, né, ao 20 de novembro da Consciência Negra. E lá conta a história de 5 pessoas negras, uma médica, um chefe de cozinha, uma professora, um produtor audiovisual e um pedreiro, que aí eles contam ali a trajetória deles e todo o percurso, a dificuldade que eles tiveram para chegar nos lugares que eles chegaram. Hoje em dia, por exemplo, uma das moças conta, né? Ela como médica, muitas vezes ela de jaleco, andando pelos corredores da Marinha, porque ela era médica da Marinha, as pessoas chegavam, ver ela de jaleco lá, falavam assim, onde é que tá o médico? Né? E ainda sendo mulher e preta, né? Exato. Né? Eu aprendi muito disso, assim, do papel, né, da pessoa negra no meu processo de adoção. Porque, para quem não sabe, dentro do processo de adoção, a gente tem algumas palestras que são obrigatórias, né, ai, me fugiu a palavra, Tribunal de não sei o que lá, Infância e Adolescência. Isso daí. Mas a gente também tem grupos, a gente é obrigado a participar. Obrigado assim, porque faz parte do processo, né? Mas é ótimo, a melhor coisa que tem são os grupos de adoção. E aí, nos grupos, se fala muito sobre o perfil de crianças que estão disponíveis para adoção. Porque as pessoas ainda hoje, com o Google, com tudo, elas vão adotar porque eu quero fazer o bem para uma criança. Essa criança que está lá para adotar, se ela tem 0 meses ou se ela tem 17 anos, ela vem de um problema social. Não, assim, até tem uns dados lá, mas assim, é 1% de crianças órfãs, né? A grande maioria são tiradas da família de origem
por questões sociais, porque essa família já teve todas as chances, o governo já tentou ajudar e não teve como essa família manter essas crianças. Então, assim, são situações que a gente não imagina. A gente, nesse papel privilegiado, a gente não imagina. Então, assim, todas as crianças que estão lá para adoção vêm com muitos traumas e tal, e muitas não se reconhecem. Então, elas têm uma visão, por exemplo, ou que elas não são negras, que parece uma coisa tão, né, surreal, mas assim, elas não se veem como negras, porque elas, dentro das instituições que elas passam, não são tratadas como negras. Né? E aí elas vêm para uma outra realidade. Hoje, né, eu dou orientação para pré e pós-adoção, porque muitos pais, que a grande maioria dos pais por adoção são pessoas brancas, às vezes vêm com um discurso assim, ah, não, mas eu vou tratar o meu filho assim, sabe, com igualdade. Não tem igualdade, eu tenho que mostrar o que está acontecendo. Né? Essa criança, ela vai ser o tempo todo julgada. Por que sua mãe é loira, né? Por que seu pai é branco? Pra começar, já veio por um processo de adoção, né? Exato. E aí acho a que questão não é questão de igualdade, a questão é de respeito à diferença, Exato, porque é óbvio de que não entender, somos iguais. né? E de entender tudo isso, Exato. né? Não dá Então, pra editar também, exato. porque assim, essa mania da proteção editando, né? Uhum. E você tem realmente que falar a verdade. Sim, Tem que situar. eu sempre dou o exemplo da Giovanna Bank lá, tal. Ah, mas foram buscar lá na África. Gente, não, né? Não é bem assim que funciona, né? O processo de adoção aqui no Brasil, ele é burocrático, por quê? Porque as pessoas não aceitam as crianças que têm. Né? Então, assim, é um problema estrutural novamente. Exato. De novo, Né? Exato. Numa outra E que aí, se a gente vertente. for pensar, é o que a Thaís trouxe antes, né? A gente tem um percentual de pessoas negras muito maior. E dentro, claro, se a gente está falando que essas pessoas, elas foram, né, em algum momento marginalizadas e tudo, vai ter um percentual muito maior, porque vem crianças de comunidade. Não vai ter lá, gente, pode até acontecer, mas não vai ter lá o branquinho, loirinho, Não. bebezinho que você quer, entendeu? Não. Então, por isso que acontece a adoção também de outras maneiras, que acho que poderia ser até um Exato. tema pra gente tratar Sim. depois. Sim, a gente pode pensar Mas nesse tem tema. isso. E aí não quer aceitar e entra nessa condição de, estou fazendo bem. Você não tá fazendo bem porcaria nenhuma, meu Mas filho. eu amo, né, da Giovanna Bank lá, do Bruno Argas, que você pode ver, assim, a história deles, eles falaram assim, agora a gente tem uma filha negra, né? A gente tem que entender disso. Né? E eles trouxeram referente. Claro que eles têm mais acesso e tudo E mais. tem uma né? questão que eu acho que é mais que além, né? Porque assim, no caso deles também acho super bacana, mas aí, por exemplo, quando teve aquela questão da discriminação, né? Uhum. Que foi pra mídia e todo mundo foi lá, fez aquele auê. Legal, gente. Só que aí eu volto a falar, ali se trata de uma questão que todo mundo fala que é o politicamente correto, todo mundo é um absurdo, onde já se viu em pleno século XX ter esse tipo de situação, de preconceito, mas porque era alguém da mídia. Exato. Alguém fala, Agora, vai lá você vai com seu lá. filho. Não é, né? Acontece a todo minuto. Acontece a cada segundo. Eu lembro de uma vez, há muitos anos, né? A gente já vai fechando aqui daqui a pouco, tá, gente? É que a gente se empolga. Acho que tem tópicos a mais. A gente tem mais coisa pra falar, mas não vai dar, tá? Há muitos anos atrás eu trabalhava numa empresa, eu já era, na época, gestora de RH, e eu fui fazer uma visita para um cliente. E estávamos eu e uma estagiária, enfim, que era uma moça loira, que foi comigo lá visitar o cliente. Chegamos na empresa, a gestora que me recebeu, que não me recebeu, na verdade, quando ela me olhou, ela olhou para mim, olhou para a estagiária e fez assim para a estagiária. Vou imitar, tá, gente? Muito prazer, eu sou a fulana. Porque a estagiária era loira e eu era negra. Mas ali ficou muito claro. E ela era de origem oriental. Aí eu peguei, olhei e falei assim, não, sou eu. Eu sou a Thaís, muito prazer. Ela me mediu de cima a baixo. E aí, né, a gente mexeu comigo, fiquei nervosa, entendeu? Porque eu sou muito boazinha, mas me deixa, né? Não mexe no meu calo. Eu sentei naquela reunião, eu lembro até hoje que assim, ela saiu de lá me abraçando, né? Porque, enfim, eu fiz o melhor que eu pude ali, mais uma vez, mas aí, de novo, né? Eu, enquanto mulher e por ser negra, eu tive que provar que eu era boa no que eu estava fazendo e que eu estava ali num cargo de gestão porque eu merecia aquele lugar, porque eu tinha competência para estar ali, né? E aquilo mexeu, obviamente, com o meu orgulho, e aí eu falei, não, agora também eu vou fazer aquela reunião, né? Vou mostrar que eu sei. Mas, de novo, o negro precisa se provar 2 vezes, ele precisa estudar 2 vezes, ele sempre todo se provando, e é isso que a gente precisa quebrar. Sim. Até porque isso gera diversas questões psicológicas, né?
Que a gente está falando aí de autoestima, a gente está falando de uma ansiedade, a gente está falando da própria rejeição. Traumas mesmo, Vários né? Coisas traumas muito mais profundas, né? Que vão ali causar impactos para uma vida inteira. Eu tava comentando isso com a minha terapeuta, e ela é negra, a minha terapeuta. E ela falou assim: Tina, às vezes a gente tem situações que a gente vê negros congelam, né? O negro congela. E a gente pensa, por que ele não se defendeu na hora? Por que ele não falou, já que ele tem o espaço, enfim, ela falando, né, de situações até que ela presenciou. Ela fala, porque tem a paralisação, pode vir de um trauma. Sim. E para você cuidar desse trauma, que já vem dessa cultura, desse racismo, dessa inferiorização, né, e desse lugar que ele foi colocado, ele às vezes não se sente nem suficientemente bom para se defender. Ele prefere calar. Então, olha como é importante também a saúde mental da pessoa negra. Sim. E ela se atentou para isso, porque ela falou assim, nem eu estava nesse momento pensando nessa diferença, né, nos traumas diferenciados, no que passa. Ele falou assim, eu estou hoje estudando mais para isso. Sim. E se você vai pensar, né, no que a gente falou no podcast anterior, se o meio influencia o meu comportamento, se eu venho nesse meio que eu sou recluso, que eu sou sempre ali julgado, punido, eu não tenho fala. Né? Não tem. Por isso que eu não tenho voz, então eu não vou saber fazer isso, então é importante a gente trazer. Acho que antes da gente fechar aqui, né, acho que é super importante a conscientização, né, então ir buscar e conhecer e aprender mais sobre essa temática para poder defender causas, né, então por que eu preciso entender? Não é que você vai se tornar ali do movimento o tempo todo, não precisa disso, seria ótimo, né, mas não precisa ser assim tão ativo se você não consegue dar conta disso, mas pelo menos para entender, para passar para frente e para ter uma postura menos racista. Exatamente. Que acho que começa daí. E aí a Thais tinha falado, né, do Falas Negras, tem o 12 anos de escravidão, que é ótimo também, um filme super bacana, que apesar de antigo, assim, se torna atual, forte, é muito forte. Muito tem forte, o livro também, que é excelente, sempre prefiro o livro que o filme. É real, né, inclusive, né, o 12 anos de escravidão. É perfeito. Tem o Selma também, que é baseado em uma história real, que aí mistura também uma questão da religião, o quanto era difícil, porque aí também, não, né, o negro ele tinha que ir ali num lugar específico, ele não pode escolher onde ele quer ir, a igreja que ele quer ir, então traz isso. Que um outro tema super importante é a questão da religião, né, o quanto a religião afro não é respeitada, mas a gente vai falar disso em um outro momento, que não dá tempo. Sim, mas eu acho que é importante porque causa uma guerra numa cidade, né, uma guerra civil, por conta disso, por conta da cor da pele. E aí o filme que a gente citou lá no começo, que é o brasileiro, é o M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Isso, então, um filme super bacana e acho que ele traz várias temáticas, né, que a gente falou aqui a respeito do racismo. E é isso, gente. É isso. Mas assim, um recado que a gente quer deixar, né, gente? Então, assim, mais do que a gente, né, ficar aqui debatendo, mais do que a gente refletir, a gente precisa ter ação diretamente sobre essas posturas, essas questões racistas. Denunciem, né, caso vejam alguma situação racista, deem um número específico para isso. Não finge que não tá vendo, né? Eu disse que 100, para que a gente possa aí denunciar esse tipo de coisa. E aí, aproveitando, né, para vocês deixarem aí seus comentários, dúvidas, sugestões, deixem seu like. E para as pessoas brancas, né, quais são as ações antirracistas que vocês têm feito? E para pessoas negras, contem pra gente aí quais foram as situações que vocês já passaram, pra gente debater nos próximos podcasts, tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada. Um beijo. Até mais. Dá um curtir. Segue curtir! Comadre, segue a gente. Cadê a blogueira que habita em você?